Boa noite a todos. Boa noite a você que está aqui. Estou muito feliz de ver os rostinhos de vocês aqui e também aqueles que estão em casa nos assistindo, pelo que eu entendi um pouquinho de todos os lugares do Brasil, né? Então, sejam muito bem-vindos também, é uma alegria poder ter você aqui, mesmo que não seja aqui fisicamente, é sempre muito bom saber que você também está ouvindo de casa. E o assunto que eu vou trazer hoje à noite, vocês já estão vendo aqui atrás, se chama Vinda do Consolador. É um assunto que a gente tem a tendência de ouvir falar bastante, a gente canta sobre esse assunto e a gente lê até que bastante sobre esse assunto. Mas é um assunto que eu entendo, ultimamente, nós temos nos distanciado dele e a gente não compreende totalmente assim como Deus planejou que ele fosse. E aí, hoje, então, a gente vai fazer um culto um pouquinho diferente. Se vocês me permitirem, vocês que estão aqui, você que está de casa, eu gostaria, se possível, que você preparasse aí uma caneta, um lápis, um papel, uma folha, um bloquinho, o que você achar melhor, ou até mesmo o seu celular para você anotar, mas você que também está em casa, corre lá, pega um lápis, uma caneta, vai ser muito importante, porque hoje nós vamos estudar juntos. Nós somos o povo da Bíblia, não é? Nós somos o povo que estuda e compreendemos que as verdades vêm dela e apenas dela. E para isso, então, a gente precisa estudar a Bíblia. E muitas vezes alguns assuntos que são muito importantes, a gente acaba muito ouvindo falar de outros, mas a gente não sabe nem direito de onde que vem. Então eu gostaria que você acompanhasse o raciocínio. Vai ter aqui na tela muita coisa, só que a gente não vai ter tempo de passar por tudo, então muitas coisas vão ser passadas rapidamente. Por isso que eu gostaria que você anotasse para depois, com calma, ao você estudar pessoalmente esse assunto, você possa seguir a linha de raciocínio e se lembrar daquilo que a gente viu aqui, tá bom? Mas só para você ter uma ideia, esse estudo que nós vamos fazer hoje, ele é baseado em algumas fontes, ok? Em primeiro lugar, você vai ver que nós vamos ler muitos textos bíblicos, ou nós vamos apresentar aqui muitos textos bíblicos. Ele é também baseado nos livros de Espírito de Profecia, da irmã Ellen White, e também de um livro que eu li que, assim, me despertou para entender quão pouco nós conhecemos sobre esse assunto, que o livro se chama A Vinda do Consolador. Então, você pode adquirir, se você quiser, online, é um livro fantástico, e também os comentários bíblicos adventistas. Ok? Então, só para você saber que tudo que nós vamos ver aqui é baseado nessas fontes de estudo. Todo mundo pronto aí com seu bloquinho de nota? Tem gente olhando para mim, mas eu não tenho certeza. Gostei de ver os bloquinhos de nota aí. E quem não está? Eu sou professora, viu, gente? Eu sou professora. Quem não está prestando atenção ou disfarçando, eu vou saber. Então, você de casa, você vai ser o único que vai conseguir me enganar e eu não vou conseguir saber. Mas vamos lá. Qual que é esse assunto? Afinal de contas, quem é o Consolador? Nada mais, nada menos do que o Espírito Santo. Não é mesmo que nós cantamos sobre ele? Nós oramos pedindo por ele, não é mesmo? Nós ouvimos falar dele, mas o quanto a gente realmente entende e conhece quem é o Espírito Santo? E hoje o estudo é sobre isso. Tá? Eu quero que vocês imaginem uma cena aqui comigo. Cristo está nos seus últimos dias, ele está lavando os pés dos seus discípulos e ele está mais uma vez dando a eles a triste notícia de que ele irá morrer. E os discípulos então entram num clima assim de desânimo, quase de depressão, de tristeza, de confusão, assim na mente deles está tudo muito confuso, porque para eles o Messias ia ser o libertador. Não aquele que ia morrer. Então aquilo para eles ainda está muito confuso, isso mexe muito com eles estão inseguros e tristes, e Deus está lá, Cristo está lá lavando os seus pés, e então ele, o Cristo que ia sofrer morte de crucifixão, abandono, separação entre ele e Deus, ele que precisava ser consolado, lá estava o Mestre consolando os seus discípulos. E é para esse momento que eu quero que você tenha em mente. Nós estamos aqui no livro de Lucas, nos capítulos 14, 15 e 16. Ok? Então, conheça esses 3 capítulos. Esses 3 capítulos são a apresentação do Espírito Santo, do Consolador que Cristo, então, vai deixar aos seus discípulos. E olha só que interessante que a irmã White diz. Eu um dia vi uma palestra que diz o seguinte, quando você coloca uma citação na tela, se você lê junto com todo mundo, eles não prestam atenção. Então, dali para frente, eu adquiri esse hábito de que eu vou dar alguns segundos para que você possa ler sozinho. Você de casa, a mesma coisa.
Veja bem, Cristo está nos seus últimos dias de vida. Ele mesmo está numa angústia profunda, porém, ele está consolando os seus discípulos. E o que ele usa? Quem ele usa para consolar? Ele usa um pensamento positivo? Ele usa os seus ensinos? Quem que ele usa? Ele traz o Espírito Santo. E realmente, que tristeza que as nossas igrejas consideram tão pouco o Espírito Santo. E é por isso que esse estudo especificamente é sobre o Espírito Santo, para que você saia daqui um pouco mais consciente do que nós estamos colocando de lado e quão importante é. Então, nesse estudo nós vamos ver 3 coisas, ok? Primeiro lugar, quem é ele? Quem é o Espírito Santo? Segundo lugar, quais são as suas funções? Afinal de contas, todos nós temos o nosso propósito debaixo do sol, não é? Até mesmo Deus tem o seu propósito. Então, qual que é o propósito dele? Quem é ele? Qual é o seu propósito? E então, como que eu posso encontrá-lo? Certo? Essas são as 3 perguntas que nós vamos resolver até o final aqui do nosso momento, do nosso estudo juntos. Então, primeira coisa, quem é ele? Vamos pensar sobre isso. Cristo está naquele momento em que ele está lavando os pés dos seus discípulos, está trazendo um consolador. Então, de certa forma, ele está trazendo o seu sucessor. O sucessor de Cristo é o Espírito Santo. Cristo não está mais na terra, ele sobe aos céus e então ele deixa o seu sucessor, que é o Espírito Santo. Entre outras palavras, meus queridos, nós estamos falando da terceira pessoa da divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muitas vezes a gente se lembra de Deus Pai, a gente se lembra, obviamente, de Deus, o Filho, mas a gente tem uma certa tendência a esquecer que o Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da divindade. E o interessante é que é o seguinte, Deus Pai está presente e muito forte no Antigo Testamento, vocês concordam comigo? O Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus Pai, não é? Ele é muito presente. E nas páginas do Novo Testamento, me diz, quem que aparece estampado em todas as páginas do Novo Testamento? Jesus Cristo. E aí fica a pergunta, sabe aquele grilinho? Cri, 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 cri. E o Espírito Santo? Por onde anda? Antigo, Novo Testamento, por onde anda? Quem é? Vamos lá. A gente tem a tendência verdadeira de nos lembrarmos muito pouco dele. Mas ele está na Bíblia. Quer ver? Alguns dados só para você ter uma noção. Então, podem começar a anotar aí. Dados do Antigo Testamento. O Espírito Santo ele é citado 88 vezes no Antigo Testamento. Ok? 88 vezes. E dos 39 livros, ele está presente em 22. Então, ele é citado sim ou não? Sim. 88 vezes no Antigo Testamento. Em 22 livros dos 39. Muito bem, vamos dar uma olhadinha, então? Aqui é a hora que você vai começar, então, a anotar alguns versos para você se lembrar aonde está o Espírito Santo no Antigo Testamento. E logo de cara, eu quero que você pegue sua Bíblia, se você estiver em casa, pegue a sua Bíblia, vire a contracapa e chegue no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. E, gente, logo no início, Gênesis 1, 2, já está o Espírito Santo. Quer ver? Eu nem abri a minha Bíblia ainda para abrir junto com vocês, para dar tempo de todo mundo acompanhar. Então, vamos lá. Gênesis 1, 2, nós não vamos ler todos, porque não vai dar tempo. Mas o primeiro é muito importante. Então, vamos, Gênesis 1, verso 2. Presta atenção. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E quem? O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No princípio estava quem? O Espírito Santo. Nas primeiras palavras do Antigo Testamento já está o Espírito Santo. Mas não somente em Gênesis 1, 2. Ele está na vida de Sansão também. Né, nesse momento de Juízes 14, 6, anote para depois você poder ler e se certificar de que não foi a Gabi que disse. A Bíblia diz. Em Juízes 14, 6 é aquele momento em que Sansão precisa de uma força e então o Espírito
Espírito de Deus se apodera de Sansão. E aí ele então toma as suas forças e toma providências. O Espírito de Deus é que se aposta de Sansão. Vamos continuar. Temos Josué, Números 27, 8. Esse eu vou ler com vocês aqui. Vamos abrir ele aqui juntos. Números 27. Eu vou no mesmo ritmo que vocês, para todo mundo poder me acompanhar. Quem tem Bíblia online, pegue a Bíblia. Quem está em casa, abra a sua Bíblia. Vocês aqui também, como professor, eu já estou vendo que tem alguns que estão só olhando para mim. É para virar a folha. Vamos lá, 27, 8. Diz o seguinte: falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Esse aqui, com certeza, está errado. Não, é Josué. Não. Pois é, mas é Números 27 e o versículo deve estar errado. É o 18? Ainda bem que tem gente prestando atenção mais do que eu. É verdade. 18 diz o seguinte, então. Um tempinho aí. 27 e 18. Perdão, faltou colocar o número 1. Disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito com E maiúsculo, o Espírito de Deus, e impõe-lhe as mãos. Então, aqui, mais uma vez, está o Espírito Santo no Antigo Testamento. E também temos em 1 Samuel, estou aqui com o 2 Samuel, 1 Samuel 10, verso 10. Aqui está se referindo ao rei Saul. Lembra o rei antes de Davi? 10 diz o seguinte: chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Mais uma vez, o Espírito Santo presente no Antigo Testamento. E é claro, temos também a história de Davi, 1 Samuel 16, 13. Nós vamos pular esse, mas eu gostaria que você anotasse, para que em casa você continuasse o seu estudo, ok? Mas olha só que interessante, durante a era patriarcal, nós estamos falando de Moisés, de Abraão, de Jacó, de Isaac, o Espírito Santo ele tinha sido revelado, até porque ele está presente nesses versos, mas não em sua plenitude. É como se você pudesse ter... Sabe aquele tipo de pessoa que é multifuncional, sabe fazer um pouco de tudo e faz muito bem tudo? Só que, além de saber fazer todas essas coisas, o dom mesmo dele é outra coisa. E você pede para ele ir lá trocar uma lâmpada, para ele te ajudar ali, quem sabe numa pia entupida, só que o dom dele é pregar. Então é como se no Antigo Testamento o Espírito Santo está fazendo essas funções aparentemente mais externas, coisas pequenas, mas a sua função verdadeira, a sua plenitude ainda não chegou. E agora então vamos dar uma olhadinha no Novo Testamento. Lembrem, no Antigo Testamento ele é mencionado 88 vezes, certo? E no Novo Testamento, então? 262 vezes. Então, a sua importância, a sua plenitude chega no Novo Testamento. E é claro que se eu trouxer textos aqui, vão ser batalhões de textos e nós vamos passar horas aqui lendo, então eu não vou compartilhar com vocês, porque o Novo Testamento está repleto de exemplos sobre o Espírito Santo. Então, qual que é a diferença entre o Espírito Santo no Antigo Testamento e o Espírito Santo, então, no Novo Testamento? Será que há uma diferença? Como eu expliquei para vocês, não há diferença. Mas no Antigo Testamento, é como se ele tivesse operado de fora para dentro. Então, ele veio pontualmente, ajudou Sansão. Ele veio e pontualmente se apossou de Saul. Ele veio e pontualmente pairou sobre as águas. Lá estava ele no início. Agora, no Novo Testamento, ele então começa a trabalhar de dentro para fora. Ele não habitou permanentemente no homem no Antigo Testamento. Mas a partir do momento que Cristo ressuscitou e ele desceu, ele agora habita, faz morada entre nós. E que privilégio! Nós temos um Deus
Espírito Santo que habita nessa terra. E antigamente, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava, ele vinha pontualmente, agia de fora para dentro, mas agora a morada dele é aqui. E ele trabalha de dentro para fora. Essa é a diferença entre o Novo e o Antigo Testamento. E eu vou deixar essa citação para vocês lerem sozinhos por alguns segundos. Que privilégio. No Antigo Testamento, ele era a promessa e a preparação, mas no Novo ele é o cumprimento e a posse. A diferença está simplesmente entre o habitar e o operar. No Antigo Testamento ele habitava ou ele operava? Pelo que você entendeu? Ele operava. Agora, a partir da ascensão de Cristo ao céu, ele agora habita. Ficou claro isso? Ele sempre existiu, mas a sua função primordial só esteve em sua plenitude quando ele veio no lugar de Cristo. Então vamos lá, ele sempre existiu e atuou, especialmente após a ascensão de Cristo. Ele é a terceira pessoa da divindade que fixou morada aqui. Ok? Sua missão, ela é diferente do que ele realizou no passado. E na cruz, então, fez-se provisão para que ele entrasse e habitasse em todos os crentes cristãos e nele operasse, então, agora, de dentro para fora. Uma vez que a gente consegue entender isso, agora a gente vai para o próximo ponto de estudo. Quem é o Espírito Santo? Então, você entendeu que ele esteve presente desde o início, aonde ele estava, o que ele estava fazendo. Então, agora vamos responder a pergunta. Afinal de contas, quem é esse Espírito Santo? Será que é tão importante realmente a gente saber isso? Faz alguma diferença saber ou não saber? Será que é tão importante assim? Se você tentar imaginá-lo, agora eu vou precisar da ajuda de quem está em casa. Prepare-se para digitar aí, que eu quero ver se alguém que está nos acompanhando aqui pode nos ajudar em algumas respostas. E você que está aqui. Quando você ouve a palavra Espírito Santo, quais são algumas coisas que vêm à sua mente? Algumas palavras, alguma descrição, alguma imagem? O que vem à sua mente? Vocês poderiam compartilhar comigo? Espírito Santo. Hã? Deus? Ok. Alguma outra imagem? Consolador? Fala, meu querido. Ajudador. Vocês estão pensando em palavras. Eu quero que vocês fechem o olho e tentem imaginar fisicamente. Quando você pensa em Espírito Santo, uma luz, ok? Ela diz como se fosse uma luz, né? Uma luz que penetra porque ele habita em nós e ele trabalha de dentro para fora. Muito bem. Você consegue imaginá-lo de outra forma? Algumas outras. No chat estão dizendo poderoso, consolador. Oi? Um anjo, ok, muito bem. Amoroso. Vocês estão dando adjetivos, descrição. O que eu gostaria que vocês me falassem é, vocês, se eu falar assim, vou facilitar a tarefa de vocês. Se eu falar para vocês, gente, pega aqui um lápis e desenha Jesus Cristo. Vocês têm uma foto, uma imagem mental de Jesus Cristo? Todo mundo tem, gente. Todo mundo tem, né? Um homem relativamente magro, de barba, né, com aquela roupa e aquele, né? Deus o Pai, a gente também consegue dar uma imaginada aí, né? Agora, quando fala Espírito Santo, o povo vai desenhar o quê? Falou um anjo, falou uma luz, alguma outra coisa? Vento, uma bomba? Ah, uma pomba, desculpa. Realmente, a bomba seria a primeira vez. Eu fiquei até tentando imaginar. Mas isso mesmo, é uma luz, uma pomba, um espírito branco, né, como se fosse uma luz. É interessante isso. É como se ele fosse assim, às vezes você até pensa na palavra energia, né? Uma força, um sopro. Olha só que interessante que o irmão White, o que esse autor diz aí. Vou deixar vocês lerem também.
Olha só que interessante. A existência do Espírito Santo ela é mais questionada do que a existência do Pai e do Filho. Sabe por quê? Simplesmente porque mentalmente você consegue imaginar melhor os dois e menos ele. Então ele se torna algo que a gente coloca de lado e ele fica a nossa tendência é aquela influência, né? Aquele poder, aquela energia, aquela emoção, às vezes aquele sopro ou aquela pomba. Alguns lembram até daquela língua de fogo, não é? Muitas vezes é assim que eles desenham. E será que da forma como eu vejo o Espírito Santo faz alguma diferença? E daí se eu penso que ele é uma pomba? Ou e daí se eu penso que ele é uma língua de fogo? Ou e daí se eu penso que ele é um sopro? Faz alguma diferença isso? Com certeza. Sendo a pessoa divina, terceira pessoa da divindade, se eu deixo de considerar se eu começo a considerar ele como uma influência impessoal, sabe o que eu estou fazendo, na verdade, meus irmãos? Quando eu imagino que o Espírito Santo é um sopro, ou quando eu imagino que ele é uma energia, ou quando ele é um poder, eu vou ler para vocês. Estamos roubando do Espírito Santo a deferência, a honra, o amor que a ele pertence. Isso é muito sério. Nós roubamos dele a honra, o louvor e o poder que a ele pertence, porque ele é a terceira pessoa da divindade. Então, como você vê ele, é importante sim. É muito importante. Olha só, esse eu vou ler, eu não quero que vocês leiam, eu quero que vocês fechem os olhos e ouçam o que eu vou ler aqui. Não é algo impessoal, vagamente reconhecido. Apenas um invisível princípio de vida. Na mente de multidões, o Espírito Santo tem sido despojado de personalidade e tornando irreal, inacessível, oculto por densa neblina e envolto pela irrealidade. No entanto, a maior realidade invisível no mundo é o Espírito Santo. Ele é uma santa personalidade. Pode abrir o seu olho. Como você vê-lo é muito importante. Porque aqui, como diz, ele não é uma influência impessoal. Ele mora aqui. Ele trabalha em você, de dentro para fora, porque ele é Deus Todo-Poderoso. E quando eu imagino em algo como um sopro, eu estou tirando dele o poder e a honra que ele merece. Aqui diz que, no entanto, a maior realidade invisível do mundo é ele, e ele é uma santa o quê? A última palavra, ele é uma santa personalidade. Então, vamos pegar essa palavra, personalidade, e vamos estudar um pouquinho sobre o que faz uma personalidade para a gente ver se realmente o Espírito Santo é uma personalidade. Tá bom? Então, vamos lá. Coloque aí, personalidade. Para você e eu distinguirmos a personalidade. Agora nós vamos colocar os termos infinitos em termos finitos, mas só para você entender, tá? Então, personalidade é caracterizada por 4 aspectos. Então, escreve aí. Vontade, ok? Inteligência, poder e capacidade de amar. Ok? Alguém que tem personalidade tem que ter essas 4 características ou mais, mas tem que ter no mínimo essas 4. Tá bom? Então, se nós vamos pegar em termos humanos, vamos tentar colocar o Espírito Santo em termos humanos nesse sentido, só para a gente ver se ele tem todas essas coisas. Porque, afinal de contas, é muito importante a forma como eu o vejo. Então, vou levar aqui para a vontade. Muito bem. A vontade é o elemento que mais distingue a personalidade, não é? Quantas vezes você já ouviu, nossa, fulaninho tem um temperamento forte? Você está querendo dizer que o fulaninho é o quê? Ele é cheio dos querer, ele é cheinho das vontades, não é mesmo? Certeza que aí em casa não tem ninguém assim, só aqui na igreja mesmo. Tem vontade, tem querer, certo? Esse é o primeiro elemento. Então vamos dar uma olhada. Será que o Espírito Santo tem vontade? Eu quero que você abra o mais rápido possível, tá?
porque o tempo está passando, mas é muito importante a gente ver isso. Eu quero que você abra em 1 Coríntios 12, versículo 11. 12 versículos. Vamos ver se o Espírito Santo tem vontade, minha gente. Vamos lá. 12 e 11. Mas um só e o mesmo Espírito, com E maiúsculo, realiza todas essas coisas, distribuindo-os como lhe... Olha só! Quem tem vontade? Ele distribui como ele quer. Ele distribui de acordo com a sua vontade. O Espírito Santo tem vontade. Primeira característica de uma personalidade. Vamos ver, então, a segunda característica de uma personalidade. Obviamente, a inteligência, né? O saber, o conhecer, que nos distingue muitas vezes de animais e outras coisas. A inteligência. Vamos lá. Permaneça, então, em 1 Coríntios. A gente só vai voltar aí a alguns capítulos. Capítulo 2, 11. A gente faz quase que uma inversão aí. É 12, 11, depois é 2, 11. A gente permanece no 11 e só troca o 12 pelo 2. Mas vamos lá. Será que o Espírito Santo é inteligente? Porque pensa bem. Você pensa numa força, num sopro, você não pensa em inteligência. Né? Você pensa assim, mais uma emoção, uma sensação. Vamos ver. Eu vou ler aqui, acompanhe você em casa e você aqui presente na igreja. Vamos lá. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Outras palavras, só sabe do homem o próprio homem. Então, eu entendo de mim, você entende de você. Ninguém melhor do que você para entender você. E ninguém melhor do que você que está em casa para entender você. Certo? É o que o verso diz. Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão quem, meus queridos? O Espírito de Deus. Mas espera lá. Você está me dizendo que o único ser, ou o ser que entende o ser mais inteligente do mundo, do planeta, do universo, que é Deus. Quem é que entende esse ser? Eu não ouvi. O Espírito Santo. Então, pera lá. Ele tem vontade. Ele tem inteligência. Imagina você conhecer e entender a mente de Deus. Vocês já pensaram nisso? No tamanho do conhecimento, nós somos capazes ou não somos capazes? Jamais. Não somos capazes, mas o Espírito Santo conhece. Como é que uma influência, um poder poderia fazer isso? Não faz porque não é. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Deus, o Espírito Santo. Muito bem. Agora vamos dar uma olhada em poder. A gente pensa assim mais do Espírito Santo assim descendo, né? Como assim aquela linguinha de fogo e dá poder para os discípulos falarem em línguas. É mais ou menos essa extensão do poder que a gente imagina que ele tem. Vamos dar uma olhadinha? Eu quero que você lê aí rapidinho comigo Lucas. Lucas, primeiro capítulo do livro de Lucas, verso 35. Primeiro Lucas, verso 35. Lucas 1, 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti quem? O Espírito Santo, vírgula, ele vai descrever, vírgula, e o poder do Altíssimo te envolverá. Espera lá. A gente já viu que o ser mais inteligente é Deus e só o Espírito Santo sabe entender Deus. Compreender o que há na mente de Deus. Agora, qual que é o ser mais poderoso do universo? Deus. E ele está me dizendo que o Espírito Santo, ele é o todo-poderoso, o poder do Altíssimo. Mas, além disso, eu vou só citar aqui, eu quero que você escreva. Caso não seja o suficiente. Além de ser onipotente, ele também é onipresente. Se você ler Salmo 139, lembra? Se eu fujo para os montes,
lá você está. Se eu desço nas mais baixos da terra, lá você está também. O seu Espírito está comigo. Onipresença. Irmãos, ele é o único ser também imortal. O Espírito Santo é imortal. Você encontra isso em Hebreus 9:14. Aqui, ó, onipresença, Salmo 139. Imortalidade e eternidade, Hebreus 9:14. E sabe o que me faz assim arrepiar? Se isso não for o suficiente para você, eu gostava muito e gosto muito de ter em mente a imagem de Cristo no Getsemane, ajoelhado, orando, e uma legião de anjos esperando um comando, uma palavra, um olhar de Deus para eles socorrerem a Cristo. E vocês sabem quem é que comanda esse exército, essa legião? Eu quero que você leia aqui junto comigo. Não é qualquer um. Ele tem o poder do exército de Deus em suas mãos. E eles ouvem o seu comando. Ele dirige as hostes celestiais. Ele é o capitão do exército do Senhor. Se isso não fosse suficiente, então vamos dar uma olhada no amor. Lembra? Amor também é uma característica. Se você ler em Romanos 15:30, vamos rapidinho ler aqui, ó, Romanos 15:30. Romanos 15, verso 30. Sentimentos. Será que o Espírito Santo tem? Vimos que ele é todo poderoso. Ele é o capitão dos exércitos. 15:30 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. No amor de quem? Não é de Cristo Jesus. É no amor de Deus o Pai? Também não é. É no amor de quem? Do Espírito de Deus. Ele tem amor. Mais uma característica de personalidade. E aí, vão outros atributos que eu vou simplesmente colocar aqui, porque a gente não vai ter tempo, mas eu quero que você pense o seguinte: ele também tem tristeza. O Espírito Santo sente tristeza. Você pode encontrar isso em Efésios 4:30. Anote. Tristeza. Se compreendemos isso de verdade, irmãos, se a gente entender que o que a gente faz em segredo entristece o Espírito Santo, a gente cuidaria muito mais do que daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. E ele tem uma característica também. Ele é suscetível à ofensa pessoal. Você sabia disso? Você pode ofendê-lo? Está em Hebreus 10:29. Você também pode insultá-lo. Você consegue insultar um sopro? Uma energia? Não consegue. Porque ele não é. É a terceira pessoa da divindade. Deus Espírito Santo. Você pode insultá-lo e, muito incrível que pareça, você pode tentá-lo. Está em Atos 5:3. Procure, estude, leia, conheça. Mas aquilo que para mim, Gabriele, me dá certeza disso é o seguinte: o único pecado imperdoável na Bíblia é o pecado contra quem? É contra o Espírito Santo. Não é contra Deus, não é a rejeição de Cristo, da sua salvação, é a rejeição do Espírito Santo. Eu quero que você feche os seus olhos e você ouça isso. Mas se você ofender o Espírito Santo, pecando contra ele e finalmente recusando os seus ensinos, você não será perdoado. É inconcebível que alguém peque contra uma influência, uma força ou energia, e assim incorra no perigo do pecado imperdoável. Pode abrir.
você não pode pecar contra uma força. E se o pecado imperdoável foi atribuído à rejeição do Espírito Santo, é porque a forma como você vê ele é importante, sim. Outras atribuições que caracterizam personalidade, nós não vamos ter tempo de passar, eu só vou colocar aqui. Ele é o Deus da criação. O Espírito Santo também é o Deus da regeneração. Ele que ressuscitou Cristo. Você pode encontrar isso em 1 Pedro 3,18. Ele ressuscitou a Cristo. A autoria das profecias, 2 Pedro 1,21. A gente viu um pouquinho de quem ele é e de quem ele não é. Mas para finalizarmos, a gente vai rapidamente agora ver a sua missão. Lembra, nós tínhamos que ver 3 coisas. Quem ele é, qual é a sua missão e onde encontrá-lo, né? E eu tenho 5 minutinhos para fazer essa parte final aqui, então vou bem rapidinho. Olha só, qual é a sua missão? A missão do Espírito Santo é muito clara. Ensinar-nos todas as coisas e nos guiar na verdade. Toda vez que o holofote vem em cima do Espírito Santo, ele te direciona e fala, opa, para mim não, para cá. Jesus Cristo. Porque a função dele, a missão dele, é nos instruir em todas as coisas e nos guiar na verdade. E sabe o que é interessante? É que a verdade, ela nos leva a identificar aquilo que é mal e nos leva até o arrependimento. Só que você sabia que até aquele arrependimento verdadeiro que você tem não vem de você? Ele vem do Espírito Santo. Aqui diz que o Espírito Santo é que trabalha no seu coração e ele que coloca em você aquele tiquinho de arrependimento que você acha que vem de você. Não vem. A missão dele é te instruir, te guiar na verdade e te levar ao verdadeiro arrependimento. Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja, como diz ali. E eu gostaria que você terminasse essa leitura. Está vermelho no final ali. Na verdade, eu vou voltar aqui e eu vou ler essa parte com vocês, porque realmente não ficou muito nítida. Mas é o seguinte, meus queridos, você e eu precisamos dele. Deixe de lado a crença de que é Deus o Pai e Deus Filho e nós não necessitamos o Espírito Santo. Isso é mentira. Você precisa dele. A mudança ela só pode ser efetuada pelo Espírito Santo. Você quer mudar? Você quer melhorar? Você quer se tornar um cristão de verdade? É só pelo Espírito Santo e você precisa dele. Todos que quiserem ser salvos, nobres, humildes, simples, ricos, pobres, precisam se submeter à atuação desse poder. Todos nós. E então vem a conclusão. A pergunta final de hoje, então, é: aonde que eu encontro? Se eu sei quem ele é, e eu sei qual que é a missão dele, então aonde que eu encontro ele? Eu vou começar por te dizendo aonde você não vai encontrá-lo, meus queridos. Ele não está no seu WhatsApp. Muito menos no seu Netflix. Nem que você procure, você vai encontrá-lo no seu Instagram. Ou em alguns livros que você lê. Sabia que até provavelmente você não vai encontrá-lo na lição da escola sabatina? Nem mesmo na meditação? O lugar em que você vai encontrar o Espírito Santo está aqui. E está aqui. Quando ele desceu, o que os apóstolos estavam fazendo? Eles estavam olhando o status do fulano de tal no Instagram? Não. Eles estavam correndo para cima e para baixo igual uns loucos numa correria danada? Era isso que eles estavam fazendo? A Bíblia diz que eles estavam orando, incessantemente orando e estudando a palavra de Deus. É aqui que você vai encontrar o Espírito Santo. Não adianta procurar em outro lugar. Ele não está. E, finalmente, eu vou ler com vocês, porque esse final não ficou muito claro. Você pode acompanhar comigo e ver se a minha teoria é verdadeira ou não, se vocês vão prestar mais atenção ou não. Mas a irmã White diz o seguinte: Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja. Mas quão pouco essa promessa é apreciada. Quão raramente o seu poder é sentido na igreja. Quão
pouco é falado sobre o seu poder diante do povo. O Salvador disse: recebereis poder depois que o Espírito descer sobre vós, e eis-me testemunhas, e ser-me-eis testemunhas. Com a recepção deste presente, que é o Espírito Santo, todos os outros presentes seriam nossos. Vocês compreenderam isso? A gente muitas vezes vai para lá e para cá e pede isso e pede aquilo, e não há nada de errado com pedir, tanto que Deus, até mesmo na oração do Pai Nosso, Ele fala: pede, pede, 7 vezes, pede, por favor, pede. E logo depois dessa oração, vem a história daquele vizinho incômodo, sabe? Que vai meia-noite batendo na porta: por favor, me dá pão. Aí o vizinho: sai fora, sai daqui, estou dormindo. E aí ele vem de novo: por favor, vizinho, eu estou com visita, eu quero pão, me dá pão, me dá pão, me dá pão. E o vizinho fala assim: cara, para de pedir, vou te dar o pão, só para você parar de me encher a paciência. O que Deus está querendo dizer? Pede, meu filho, pede, porque não há nada de errado em pedir. Só que logo em seguida, ele conta uma metáfora que é muito conhecida por nós, mas a gente não presta atenção no final dela. Ele diz o seguinte: se vocês que são ruins, mães ruins e pais ruins, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais eu. Então, pede, e eu vou te dar. É assim que a gente lembra. Então, agora fica a sua tarefa de casa. Procure essa história. A oração do Pai Nosso. Logo em seguida, a história do vizinho. Aí vamos ter 12 referências a pedir, e aí vem esse final. E sabe o que ele diz? Se vocês que são ruins sabem pedir coisas boas para os seus filhos, muito mais eu. Então peça e eu vou te dar o Espírito Santo. Mas não foi isso que eu pedi? Não é isso que eu quero? Eu achei que esse final era assim, mas peça o que você quiser que eu vou te dar. Não é? Não é isso que a gente lembra? Ou pelo menos peça que eu vou te dar. Não é isso que a Bíblia diz. Pode procurar, essa é a sua tarefa de casa. Lá é muito claro: pede e eu vos darei o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele é o presente que traz todos os outros presentes. É ele. É ele. Porque a sua função é fazer morada aqui, trazer a verdade para você, te levar ao verdadeiro arrependimento e te levar e apontar para a cruz. Essa é a função dele. E através dele, quando pedimos, rogamos, imploramos pela sua presença, a Bíblia nos diz que é ele que então trará todas as outras bênçãos para a sua casa. Eu vou terminar com uma breve história, muito rápida. Ela é verdadeira. Na década de 1800, houve um pregador chamado Dwight Moody. Ele era um grande pregador. E um jornalista foi entrevistá-lo. E esse jornalista virou para ele e perguntou: Pastor Dwight Moody, o senhor por acaso se acha cheio do Espírito Santo? E ele pensou uns segundinhos e falou assim: sou. Só que eu vazo. A gente precisa estar cheio do Espírito, mas a gente também precisa vazar, a gente precisa compartilhar, a gente precisa contar, a gente precisa dizer. E se vazamos, precisamos estar sempre o quê? Enchendo, porque ele é o presente que traz todos os outros presentes. Não há outro. Ele não é uma influência. Ele não é um poder. Ele não é um sopro. Ele não é uma pomba. Meus queridos, a forma como você vê o Espírito Santo e compreende ele vai fazer toda a diferença na sua vida. Ele é a terceira pessoa da divindade, com amor, com vontade, com inteligência, com poder, com sabedoria divina completa do universo. Que possamos pedir constantemente, diariamente, e que possamos estudar a palavra de Deus todo santo dia. Porque aqui Ele está. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê força para estarmos diariamente aos seus pés. E que possamos saber, pedir e compreender quem é o Espírito Santo. Estude, leia, procure e pesquise para você conhecer
o Espírito Santo. Vamos orar. Querido e bondoso Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Hoje aprendemos que, na verdade, é importante sim, como compreendemos, como visualizamos, como imaginamos o Espírito Santo, porque ele nada mais, nada menos é do que Deus conosco, Deus presente, que trabalha em nós de dentro para fora. Senhor, também aprendemos um pouco sobre a sua missão e compreendemos que ele é o presente que traz todos os outros presentes. E temos aqui alguns pedidos que foram colocados na internet, outros estão no coração dos irmãos que aqui estão. Eu estou simbolicamente com a minha mão em cima da lista dos nomes que foram aqui ditos. Mas, Senhor, há muitos outros pedidos, há muitos outros desafios, há muitas outras tristezas, há muitas outras angústias que estão por aí. Que o Seu Espírito possa andar e nos olhar, possa estar presente na vida de cada um, mas que esses também possam compreender que eles precisam Te procurar, precisam Te conhecer, precisam se entregar aos Seus ensinamentos e entregar ao verdadeiro arrependimento. Que o Senhor possa abençoar a vida de todos que estão aqui, assim como em casa, e os seus familiares representados aonde eles estiverem. É o que eu peço e agradeço, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.